que está fazendo um trabalho muito especial aqui junto à Idélia de Xangri-Lá. E ela vai contar um pouquinho como é que é o trabalho deles, para vocês aí poderem estar acessando assim que tiverem a necessidade de uma reforma ou algum projeto. Obrigada. Olá, gente, boa noite a todos. Bom, eu sou a Cris, como a Josi falou, eu estou aqui representando a Idélia. A Idélia já existe há 14 anos aqui em Xangri-Lá, né? Ela fica localizada aqui na Paraguaçu, em Atlântida. E quero deixar aqui o convite para vocês conhecerem a loja, quem já ainda não conhece. Fiquem bem à vontade, vão lá tomar um café com a gente vai ficar muito feliz em recebê-las. E a nossa casa é a Naturi, né? Essa casa que está aqui atrás de vocês. É uma ideia praiana, uma praia chique, né? Naturi. Bem clean, né? E convido vocês, quem não entrou ainda, para ver, né? Entrar ali e dar uma olhada na casa, tá? Que a gente vai ficar muito feliz também em ouvir vocês, né, o que acharam da casa, tá bom? E precisando de móveis, a gente trabalha com móveis planejados, soltos também. Então, precisando, é só me chamar ou chamar alguém da Idélia, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Cris. A Cris está seguido aqui na casa. Sempre que vocês quiserem trazer alguém ou vir visitar novamente, ela está aqui sempre apresentando a Casa Naturi. Antes de chamar mais algumas pessoas aqui para compartilhar mais um pouquinho com o nosso bate-papo aí para vocês, eu quero agradecer, claro, né, que para a gente estar aqui nesse espaço, a gente precisou de muita gente para colaborar, para acreditar nessa ideia e transformar o projeto Casa Mostra Beach numa realidade. Então, agradecendo a Pro Mármore, Pedras, Marmoraria Carvalho, Faxon, Exclusive Piscinas, Casa Viva Ecossistema, Idélia Ambientes, Du Mobile Studio, Gazin Colchões, Office Garden Brasil. Expositores, Lamp Iluminação, Grupo Rico Uniflex, Tuque Climatização, Geana Ambientes, La Parrija, Taqui Empresas, Casa Bordini, Cristiana Garcia Gastronomia, Eltz Chopeiras, Nativa Móveis, Lecadre Molduras, Ambiental Cortinas, Casa Mia Enxovais, Casa Chafariz, e no apoio, Docile Alimentos, Revista UDC, Sprint Comunicação Visual, Rede Pampa. Na realização, Demelo Incorporadora, D1 Empreendimentos, ACJ Assessoria de Comunicação e Inovação e Pada Criativa. Agora eu quero chamar aqui para o nosso palco, a Patrícia está por aqui também? A Patrícia que vem representando a Demelo, que é, então, a incorporadora, junto com a D1, que nos recebe e que foi uma das grandes que levaram fé, né? Que botaram fé e lado a lado, aí, dia a dia, a gente enfrentou esse desafio de construir esse projeto junto com esse time, né, selecionado de fornecedores. Deixo para ti a palavra, então, Patrícia. Olá, boa noite a todas, né? Hoje o papo aqui é de calcinha, né? Que nem diz aquela nossa amiga, né? Quando junta muita mulher, assim, é só coisa boa que sai. Mas é um prazer enorme estar recebendo vocês aqui em nome da Demelo. A gente criou todo esse ambiente aqui para trazer essa proposta diferenciada para o litoral. E a ideia hoje é a gente estar reunindo com pautas diferentes, e hoje é a nossa primeira pauta, né, de mulheres. E quero dizer que é um prazer enorme estar te recebendo aqui conosco. A Carmen é uma figura conhecidíssima da minha juventude, né, no tempo da 7.200. E isso nunca vou esquecer. Foi o maior marketing que eu já fui marcada, certamente foi aquilo. E a nossa outra convidada, né, que também veio hoje acrescentar esse conteúdo maravilhoso. E dizer que é um prazer, então, a gente estar proporcionando esse momento aqui, com essa lua maravilhosa que veio abençoar hoje a nossa noite quente de verão. E espero que vocês aproveitem bastante conteúdo das nossas convidadas, e o jantar da Cris também. Ela diz que faz um risoto maravilhoso. Ela ainda não me deu para experimentar, mas diz que é bom, né?
Então, quem for degustar o risoto da Cris, então que faça bom proveito. Amanhã tem mais programação. Toda semana a gente está divulgando uma série de programações com pautas diferentes. E o quanto for chamando a atenção de vocês, venham participar conosco, tá? Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora eu quero chamar também mais duas expositoras aí que também acreditaram muito no projeto, que é o pessoal da Casa Viva Ecossistema, a Chalana Stangel e a Raquel Tadioto Ferreira. A Raquel e a Chalana são da Casa Viva Ecossistemas e eu vou pedir para elas contar um pouquinho para vocês o que é esse negócio que é tão diferente, né? Alguém já tinha ouvido falar em Casa Viva Soluções Híbridas, um ecossistema? É curioso, né? O que será que elas fazem pelos clientes? E eu sei que elas têm muitos clientes e teriam muito para entregar, talvez uma noite inteira aqui também, de compartilhar conteúdo e vivências. Mas hoje elas vão falar um pouquinho e depois apresentar a nossa convidada especial. Boa noite Josi, boa noite Pati, boa noite mulherada bonita. Boa noite, mulherada bonita! Tá todo mundo ainda cansadinha do dia? A gente diz que quando tem mulherada junto tem que ter barulho, né? Ai, muito, né? Boa noite! Boa noite! Agora sim, agora parece que nós temos mulheres, né? Mulheres empreendedoras maravilhosas. E qual é a mulher que não empreende, né? Qual é a mulher que não nasce empreendendo? Qual é a mulher que não inicia a sua caminhada, o deixar das fraldas e da chupeta empreendendo. Então, é com bastante carinho assim que a gente está junto com a Giza, à frente da Casa Viva Soluções Híbridas. É com muito carinho que a gente está junto com a Josi, junto com a Patrícia aqui na Mostra Casa Beach. Nós, como ecossistema, um nome um pouquinho diferente, né? Um projeto que a gente idealizou com tanto carinho, trouxemos algo que a gente entende que é o futuro, porque hoje não conseguimos mais fazer nada sozinhos, né? E as mulheres, em especial, têm esse sentimento de união, esse sentimento agregador, né? E quando a gente pode agregar pessoas, empresas, potenciais, propósitos, a gente tem um resultado sempre melhor e maior. Então, é por isso que a Casa Viva existe, é por isso que nós trouxemos o ecossistema para cá e temos o privilégio de estar aqui com vocês. Boa noite, então. Pessoal, eu me chamo Raquel, né? Como estamos aqui, né, numa noite de mulheres empreendedoras, quando se fala em Casa Viva, gestão de obras, ecossistema, a gente vê que a mulherada dá conta do recado, né? Então, como muita gente deve pensar assim, nossa, mulheres, né, trabalhando com gestão de obras, sim, pessoal, nós damos conta. Podem contar com a gente. Nós, então, temos um guarda-chuva de empresas junto conosco. A gente vai lá desde o iniciozinho da obra até a chave na mão. A gente entrega a solução completa de todas as empresas dentro desse guarda-chuva para que o cliente possa se envolver apenas com o desfrutar das boas escolhas, né? Para que ele possa idealizar tudo que ele deseja e deixe, então, o cronograma, a organização lá com a gente. A gente gosta de estar junto com empresas comprometidas, com bons profissionais. E vai ser um prazer apresentar a cada um de vocês tudo isso. A Raquel é a nossa gerente de relacionamentos. Ela faz isso com maestria, né? E tenho certeza que, assim como muitas mulheres aqui, engajadas sempre com a causa do feminino, né? E quando a gente diz que a gente vai vir hoje falar um pouquinho sobre uma das convidadas da noite, é um prazer para nós, porque além de nossa convidada, além de uma inspiração, ela é também nossa parceira de negócios, né? É isso aí, pessoal.
uma novidade quentinha saindo do forno. Nós estamos, então, com o novo projeto da Casa Viva. O ecossistema está se expandindo através de mais uma mulher maravilhosa, nossa peruana, Virgínia, até a cidade de Porto Alegre, e através da nossa parceira maravilhosa, que é essa convidada que vocês vão ter o prazer de ouvir um pouquinho hoje. Ela te inspira, Raquel? Muito, com certeza. A gente ouve muito, né, sobre a gente estar nesse meio, a gente estar nesse mercado, e a gente não ouve só como uma empreendedora, como uma escritora, como uma mulher com ânsia política. A gente não ouve só como uma mulher de palavra firme, de ideais fortes, mas a gente ouve ela também como uma pessoa de doação, uma pessoa de bons conselhos e uma boa companheira, uma boa colaboradora, né? Muitas experiências. A gente adora ouvi-la, então é com muito prazer, com muito carinho, com muito orgulho, que nós convidamos para essa noite estar aqui, então, junto com a Josi no palco. Carmen Flores. Uma salva de palmas. Obrigada, meu amor, pelas palavras. Obrigada, minha linda, pelas palavras. Obrigada, minha boneca. Obrigada, querida. Vamos sentar, né? Para conversar assim, ó, bem um papo de casa, bem um papo calcinha, né? Eu não sei quem estava mais na expectativa para ter essa noite. Esse aqui eu acho que tá sem, não tá ligado? Ah, olha aí, gente, tem a lapelinha aí Eu vi que pro a áudio Xalana, do a Instagram. Xalana não tava, ela tava falando, mas não tinha som. Ah, olha só. Pena, Não, pena. vou- Mas deu para ouvir vou bem dar a boa Xalana, noite senão pra ela vai ter vocês. que voltar. Mas também não tá ligado. Tá? Então, Agora vamos tá. ver. Às vezes ele... Alô, alô? Agora sim. Quero dar boa noite de pé, porque fica mais elegante para poder abraçar vocês. Esse carinho da minha cidade aqui, que eu desde criança, que olha que faz tempo, né, gente? Que é essa cidade que a gente aprendeu a amar, aprendeu a viver aqui, gostar daqui e fazer tantos trabalhos. Então, boa noite, meninas. Principalmente, boa noite às meninas aqui que estavam lembrando de quando eram pequenininhas, que a gente inspirava Nem elas. tanto, São nem tanto. 7 décadas, gente. 7 décadas de vida. Vocês são todas meninas aqui. Mas eu queria cumprimentar, em especial, a minha amiga a peruana, a Virgínia, que é uma empresária que eu conheci há uns poucos anos atrás, não muitos, mas eu aprendi a amá-la por ser uma mulher incrível, uma empresária, uma empreendedora das melhores que eu já vi. Então vocês vão ter o prazer de conhecê-la mais próximo de nós aqui, que é a nossa parceira, né, em Porto Alegre, Casa Viva. Boa noite, gente. Vamos ter que Vou sentar convidar agora. ela, né, Carmen, uma hora para um Talks também, né? Ela vai ter que vir contar como é ser empreendedora no Peru e vir para o Brasil, né? Tem que ser muito ousada, né, essa mulher. É verdade. Sair do Peru, vir embora para o Brasil, se tornar uma referência, que ela hoje é uma referência como empresária, eu acho que tem muito. Eu hoje aprendi muito com ela, então realmente tem muito a nos ensinar. E principalmente dizer que gosto tem o Brasil, que ela deixou o Peru e veio para cá, mano. Verdade, verdade. Eu não sei, esse gosto aí ficou um parênteses no ar, eu acho. Não sei. Carmen, um prazer te receber aqui. Acompanho a tua trajetória, né, de empreendedora, de política, poderia dizer, estrela da propaganda brasileira? Sim. Eu acho que tem coisas que a gente se orgulha que faz, né? Tem outras que a gente não se orgulha, né? Então, ser política é uma coisa que eu não me orgulho
e não aconselho para ninguém. Olha só, antes ela me contou uma coisinha e eu acho que é um depoimento muito interessante porque eu nunca tinha ouvido com tamanha sinceridade, mas que eu vou deixar para depois um pouquinho, porque antes eu tenho muita curiosidade, né? Porque eu imagino que as gurias, a Xalana, já devem ter ouvido muitas histórias, mas nós aqui ainda não ouvimos. E a primeira história que eu acho que é a mais curiosa, como é que foi a trajetória da Carmen Flores, que estava lá na TV fazendo uma propaganda e, de repente, né, ganha a projeção que ganha o tamanho da tua carreira. Como é que foi essa transição? Bom, digamos que quando alguém é pobre e fica rico, fica famoso, né? Olha, a pessoa enriqueceu, ganhou dinheiro. Assim é a fama. Digamos, de repente, tu te transforma numa celebridade, digamos, numa pessoa extremamente conhecida. E no caso dela, né, que era pequenininha lá, que ela ouvia os 7.200 e se apaixonava pela ideia. Então, as crianças, principalmente, que a maioria de vocês aqui, a idade, digamos, faz o quê? Uns 20 anos? 24 anos, né? Porque foi no ano 2000. Parece que foi ontem. O ano 2000, 24 anos. Não, mas um pouquinho mais. Mas isso aí, de 24, 20, nós estamos em 26 hoje, 20 e poucos anos. Então é uma história que parece que começou com a 7.200, mas não começou ali. Como é que começou essa história, Carmen? Porque, na verdade, na época, né, quem lembra, e eu e a Patrícia, então, lembramos, né, que a TV era como viralizar, porque a TV era um meio de massa, a gente não tinha internet ainda, então, quando a Carmen aparecia na rede estadual, né, de TV, era como se um vídeo tivesse viralizado. Então, todo mundo ouvia e falava da Carmen Flores, e ela acabou, então, sendo conhecida e reconhecida. Então, conta um pouquinho dessa história, como é que chegamos nessa TV, nesse vídeo que viralizou naquela época, através do meio de comunicação de massa. Começa em 86, digamos que dá para dizer que começou em 86, como a primeira loja em frente ao Colégio Rosário, na Avenida Independência, aonde eu criei a minha primeira loja, a Carmen Flores. Já no setor de móveis, Carmen. Setor de móveis. Eu fiz uma loja boutique com 380 metros quadrados e fiz uma loja muito bonita. Mas o que foi a grande chamada? O que aconteceu com a Carmen Flores em 86? 86, para vocês que são crianças aí que não sabem, foi o ano do Plano Cruzado, o plano do presidente José Sarney, onde tudo valia hoje, no outro dia tinha 3% ao dia e 80% ao mês de inflação. Então eu criei nessa época de 86 uma loja sem markup. Digamos, pegava esse móvel aqui e vendia pelo mesmo valor. Na realidade, porque o quê? Que ela era uma moeda. Nós tínhamos uma moeda que hoje valia 100, né? Amanhã valia 120, e assim era. Então, tu apostava na rapidez da venda? Digamos, na rotatividade? Eu vendia hoje para você pelo custo do produto, eu colocava o frete, IPI, e vendia, foi a minha primeira loja. Eu vendia pelo o custo do produto, recebia o teu dinheiro, porque todo mundo pagava à vista. Por quê? Porque o dinheiro hoje valia um valor, eu tinha que pagar imediatamente, entregar aquele dinheiro, me livro dele, porque amanhã ele já não vale mais. E eu recebi esse dinheiro, ficava com ele comigo, e tu já me pagou. Então eu já comprei, já passei para a fábrica e tive o meu lucro. Que era o lucro, na verdade, era a mudança da economia. A inflação. A inflação. Somente a inflação. Então foi uma história assim que não foi só eu, o Brasil inteiro, muitos empresários ganharam dinheiro dessa forma. Na rotatividade. E ganharam muito bem usando, comprando e vendendo pelos aqueles cruzados que existiam, aqueles...
Eu ainda me recordo, Carmen, mas eu imagino que seja. Quem aqui, eu acho que a maioria aqui são empreendedoras, né? É difícil a gente imaginar tu trabalhar com uma inflação. A gente trabalha com inflação, né? Sim. Mas é uma inflação muito vagarosa, nem compara. Eu me lembro um pouquinho que uma época a gente teve uma indexação na moeda, que era o RV, porque não podia nem chamar de cruzeiro, nem de cruzado. Não podia nada, Porque ela mudava, de fato, todo dia. Eu lembro um pouco, né? Mas não me imaginaria tendo um negócio naquela época, né? Era muito... É uma expertise que a gente usou. Então, quem conhece a história, conhece que nessa época criou-se a Moda Casa, em Porto Alegre. Então, era uma loja de galpão, que eles colocavam tudo na rua e vendiam cheio de terra, cheio de areia, e as pessoas compravam aquilo em filas, era filas de gente para comprar. Qual era o apelo maior? Era o valor, a qualidade, enfim. O valor. Porque era a oportunidade do preço. A 20 não, é 7.220. Esse caso é 40. Nós estamos falando antes. Antes da TV. Antes da TV. Então, o que acontece? Nessa época, as empresas marcavam muito alto os móveis. Então, assim, Porto Alegre, por exemplo, tinha o Sol da Aranha, que era a Rua dos Móveis. Uhum. Era uma rua que só moveleiros um do lado do outro. O markup das lojas, eu trabalhava na Broadway, no centro, Broadway Móveis e Decorações, uma das mais sofisticadas de Porto Alegre. Mas o markup era na média... Com quantos anos, Carmen, naquela época? Quantos anos tu tinha? Quantos anos eu tinha? 23 anos. Quase uma jovem aprendiz? Isso. Então, eu tô com 72, exatamente, 22 anos. Então, o que acontece? Esse markup... grande. Então eu me tornei uma pessoa muito conhecida por ter transformado Porto Alegre de preços absurdamente caros para preços totalmente acessíveis. A gente pode chamar isso de inovação. Sim, foi uma inovação. A Carmen Flores inovou. Eu criei toda essa história de tirar aquele inflacionamento que tinha nos móveis, a dificuldade que uma pessoa de classe média poderia comprar. E todos passaram a ter a oportunidade de ter um móvel bonito na sua casa, ter o seu prazer, ter a sua casa confortável, sabe? Então, eu criei um slogan que dizia que o bom gosto não custa mais caro. Maravilha, né? E é o que a gente chama que realmente, quando se trata de inovação, é quando tu resolve o problema de alguém. Então, tu resolveu o problema de muitas famílias que não tinham acesso. Inclusive em mim. Eu tinha, por exemplo, móveis na onde eu trabalhava, que eu sonhava ter na minha casa. Mas era impossível, nas minhas condições de CLT, poder comprar um produto daqueles. E eu consegui... com essa ideia de fazer isso, de fazer esse tipo de trabalho e eu poder comprar e a grande maioria das pessoas. Então, Carmen, de vendedora, funcionária CLT na Broadway, nessa empresa, tu passaste vendo essa oportunidade de mercado, vendo essa lacuna na economia, tu teve a coragem de abrir a tua primeira loja, comprar um estoque, enfim, tu fez sozinha ou tu tinha um sócio na época? Sozinha e Deus. Aliás, ele está sempre comigo, né, gente? Não tem como ser diferente. Né? Então, isso aí foi uma passagem, que aí veio o famoso, em 94, né, que entrou o Collor de Mello, o presidente Collor de Mello, que entrou no governo federal, e veio a economista dele que congelou tudo. Que era a Zélia, né? A Zélia Cardoso de Mello, aquela praga. Essa mesmo. Lembro.
a pior mulher do Brasil. A mais odiada. É a mais odiada por todos. Então ela congelou, todo mundo ficou sem dinheiro. Então era impossível continuar. Naquele modelo. Naquele modelo nenhum, né? Então ele foi a grande quebra das empresas no Brasil. Foi a grande quebra, quebrou. Então eu não vou dizer que quebrei, mas eu fechei a minha loja. Teve dificuldades em função não tinha de adaptar como. essa economia completamente Não instável, tinha, né? não Porque tinha isso como. foi numa sequência, Até né? porque não tinha como. Tu vendia, mas não tinha como pagar, tu não tinha como. Não tinha dinheiro. Todo o nosso capital de giro foi preso e deixaram 50 reais, digamos, nas contas de cada um nos dias de hoje. E Carmen, aí tu teve um sucesso muito grande, e aí tu tem, né, uma dificuldade, né, muito grande de tocar a tua empresa, de ter que fechar. E eu sei, aqui quem sabe que quando a gente abre uma empresa é um filho, né? É. A empresa é um filho, a gente fica apegada àquele filho. Como é que foi para ti encarar isso, ver essa possibilidade de ter um fechamento e buscar uma outra oportunidade? Como é que tu encontrou forças para isso e encontrou oportunidades para dar uma virada? É pena que ela não está aqui, que ela veio comigo, mas não está aqui, que é a minha filha, né? Então a gente sempre tem as nossas aqueles seres iluminados que vêm no mundo para nos fazer feliz. Pena que ela não está aqui, que ela não chegou ainda. Então eu tenho uma única filha e que ela realmente eu fiquei muito desolada e como qualquer mulher sou chorona, tem aquelas horas que a gente chora e somos normais. Que a gente precisa, né, de vez em quando dar uma desabafada. Nem bom que é mesmo, sozinha né? no quarto, no banheiro, né? Mas de vez em quando tem que dar uma. Mesmo mandar tudo desabafada. hoje, vai, tá? E a gente faz o que a gente tem vontade. Que eu acho que é uma das coisas principais. E ela me pegou pela mão e eu estava muito mal ali, sofrendo com tudo, condenando aquele governo, sabe? Que nós temos uma mania, assim, digamos, quando a gente erra, a gente achar um culpado. Nós nunca somos culpados, né? Então todo brasileiro tem isso, né? Eu não tô bem, mas a culpada foi você. Foi tu que fez isso, você disse isso, você me fez. Então não é nada disso. Então uma coisa importante que eu acho que para nós todas aqui que somos empreendedoras e pensamos de uma forma positiva e liberal, é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós erramos muitas vezes, acertamos a maioria das vezes, nós acertamos, né? Mas erramos muito. Então, tu condena, porque o governo atual é o pior governo do mundo. Não, o anterior era o pior governo. Olha, eu tenho 70 anos, gurias. Desde que eu me conheço por gente, a gente condenou o governo. Todos eles são culpados. Na realidade, é tudo a mesma porcaria, né? Se eles não atrapalhassem tanto, né, o governo, a gente poderia trabalhar com mais tranquilidade, né? Vai governo e vem governo e a gente erra e acerta porque nós somos competentes. Nós acertamos quando nós fizemos um bom trabalho, planejamos bem planejado. Então foi isso. A minha filha me pegou pela mão e disse: essa mulher aí não é a mulher que me criou. Essa mulher não é a mulher que eu admiro e que eu me espelho nela. E te deu uma sacudida. E me deu uma sacudida. E me levou para o banheiro, levou a maquiagem, me ajudou a me pintar e disse: tu vai recomeçar. Do jeito que tu sempre foi. Do jeito que eu sempre te admirei. Então ela sempre foi, eu digo que ela é minha alma gêmea. Eu trouxe alguns livros para vocês. O meu livro que é Vencendo Barreiras, Derrubando Preconceitos, que eu trouxe para vocês aí. Não sei se tem para todas, mas... Essa foi a maior barreira que tu venceu? Vencendo Barreiras, Derrubando Preconceitos. Que é uma história... Bom, se eu for contar a minha história para vocês, gurias, precisa de um outro programa. Somente... Vamos fazer uma série. É toda uma história muito, muito grande, mas no livro conta muito sobre isso, sobre uma mulher. Eu sempre digo que eu sou uma caipira que veio do interior, do mato,
Tu és natural da onde, cara? Eu sou de Rosário do Sul. Conheço, nasci aquela no ponte campo, enorme, né? Que a nasci gente... na Serra do Caverá. Para quem não sabe, a Serra do Caverá foi onde aconteceu a Guerra dos Farrapos, onde nós lutamos com nós mesmos, né? Nosso povo se matou por si só, que é a guerra mais inútil que aconteceu, mas foi conosco aqui, né? E o Passo do Rosário, que é a minha cidade, Serra do Caverá, foi onde as trincheiras, onde o meu tio, Flores da Cunha, os grandes combatedores dessa guerra que fizeram, então foi onde eu nasci. O sangue de peleador, então, corre nessas veias. Não inventa, vem pra cá, porque a peleia é certa. Tinha que ser uma mulher guerreira mesmo, né? Então a gente criou o livro, Vencendo Barreiras, Derrubando Preconceitos. É um livro que a gente... Então, nessa história toda, eu fui convidada para trabalhar na 7200. Ah, entendi. Então, tu tiveste uma experiência de empreendedorismo. Primeiro. E a 7200 tu foste trabalhar com alguém. Então, eu não nasci na 7200, aquilo ali não é a minha história. A minha história é a Carmen Flores, é a marca Carmen Flores. É a mulher que veio do interior, a mulher que fez a diferença, a mulher que criou muitas... Eu sempre digo assim para vocês, meninas, quero dizer assim com a maior tranquilidade do mundo, e que vocês não entendam que isso seja uma snobal, coisa. Mas eu sou uma mulher que realizou todos os seus sonhos. Maravilha. Eu não tenho nada a pedir para Deus. Só agradecer. Tudo que eu sonhei, eu conquistei. Tudo. Tudo que eu sonhei na minha vida, desde criança, eu conquistei. E eu digo para vocês isso com lágrima nos meus olhos, porque é uma coisa muito boa, tu entender a gratidão e agradecer pelas coisas que Deus te deu. E eu fiz isso sozinha. Eu nunca tive marido. Eu me casei com 16 anos. Aos 21 eu já estava só eu e a minha filha, que é o meu anjo. Nunca mais me casei também, nem pretendo agora com essa idade, não dá mais mesmo. Mas... Olha, Marta Suplicy, não sei. Mas é assim, sabe, de criar uma história onde tu conquista e onde tu cria o respeito das pessoas, onde as pessoas que hoje nós mulheres, nós temos... Estou vendo essas meninas ali bem jovens, né? É lindo de ver, porque a beleza, o instinto... Tudo isso que tem dessas meninas é o cuidado, aquela ali é uma pequenininha, né? O cuidado de cuidar de você, sabe? Valorizar o ser humano, mulher, valorizar a tua capacidade. E para isso é uma briga muito difícil. Eu sempre digo assim, eu lutei para estar na primeira fila. Parabéns. Tá, olha, alguém bateu palma aí, né? Lutei muito, gente. E a gente pode pensar, né, que ela fez um caminho muito antes de nós. Ela abriu muitas portas para que a gente hoje pudesse passar. Porque a gente está falando de uma empreendedora que talvez era uma mulher sozinha, né, sem marido ao lado, que teve uma dificuldade grande, que é fechar sua empresa, recomeçar. Como era esse... Muitos recomeços. Exato. Muitos recomeços. E esse preconceito, tu sentia esse preconceito? Muito. Quando tu chegava numa mesa de negociação e tinha que te apresentar a sua proposta? Como é que era que o mercado te recebia? Habilidade. Eu acho que nós mulheres temos que ter muitas habilidades. Então, sempre quando a gente vai para uma mesa, por exemplo, diretora, vice-presidente do Sistema Fé Comércio, é o 5S. A coisa mais importante empresarial do Rio Grande do Sul. Eu cheguei há 16 anos na vice-presidência desse sistema, maior sistema econômico do nosso estado. Fui
das FCDL, CDL. Nesse momento, Carmen, tu já tinha deixado a estrela de TV da 7.200 e reaberto uma empresa própria. Não, isso tudo dentro do período 7.200. Tu foi ganhando um espaço maior dentro da empresa. Eu trilhei todo esse espaço empresarial dentro das entidades de classe. Que isso eu digo assim, que eu aconselho qualquer pessoa no mundo a participar. Porque é ali que você faz os teus contatos, é ali que você conhece pessoas inteligentes, é ali que você conhece pessoas que vão te abrir caminhos, porque tu só cresce se tu tiver conhecimento. Você não cresce sendo amiguinho do amiguinho, porque o amiguinho do amiguinho não te ajuda. Não vai te ajudar nunca, porque existe uma inveja, um ciúmes. Tu tem que buscar aquilo que vem de fora, aquilo que vem mais distante, que não tem interesses. Que fica mais no campo do negócio. Eu tenho uma grande amiga, Fernanda Toqueto, que ela é coach, e ela fala muito nas palestras dela que a gente é uma mistura das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Né? Então, eu entendo que dentro de uma associação, onde tu convive com muitas pessoas, tu acaba também adquirindo conhecimento, networking, né? Com certeza. Sim, esse público, por exemplo, que eu convivi, digamos, eu sentar numa mesa do Sistema Café Comércio, são 483 sindicatos, são 483 municípios no Rio Grande do Sul, são 483 sindicatos, onde essa mesa, todas elas eram de homens. E voltando a falar de preconceito, tu sentia que tu era menos ouvida, mais ouvida? O fato de ser mulher te trazia alguma dificuldade de estar nessa mesa com tantos homens? A dificuldade sempre existiu, porque quando 400 homens numa mesa onde tem uma mulher na diretoria e a secretária que é feminina e mais a faxineira, o resto todos são homens, vocês sabem que os homens... Nada contra, são seres humanos que a gente necessita, são maravilhosos. Todas nós, quem não gosta, não sei, tá errado, porque a gente gosta. E, então, são seres humanos iluminados, mas são homens. Então, nós, mulheres, temos que saber lidar com homens. E é numa mesa dessas, tu tem 400, tem 100 que estão querendo te pegar. Quer dizer, tirar o teu poder de voz? Não, estão querendo te pegar mesmo. Ai, pegar no outro sentido. Entendi. Entendeu? Então, eles estão ouvindo, mas não estão. Mas qual é a dica para essas mulheres aqui? A gente tem a Evanise, que depois vai falar. De pegar de Eu verdade. Entendi. O que acontece? Nesse grupo tem 100 que tá querendo te pegar. Desses 100, tem 30 homens lindos, bonitos, possíveis da gente até querer. E tem... Ainda mais, né? Sendo uma mulher na pista, né? E tem 200 feios que a gente jamais vai olhar. Então, quando tu faz essa amizade, tu consegue conviver com essas figuras tranquilamente, os feios te contam tudo que os outros estão fazendo. Porque tu te torna íntima dessas pessoas. Então, isso é habilidade, que eu digo, é habilidade. Saber essa é a dica, Carmen, para as mulheres aqui que trabalham com mais homens, né? Ou têm negócios com mais homens. Qual é a dica? Qual é essa habilidade? A habilidade é ser amiga de todos e não dá para nenhum. Onde se come a carne, não se come o pão? Longe do teu trabalho. Onde se ganha o pão, não se come a carne. É esse o ditado, né? Tem lugares para tudo nessa vida. Sabe? Tem lugares para tudo nessa vida. Agora, trabalho é trabalho. Trabalho é... Tu quer trabalho e arrumar um casamento no teu trabalho? Ok. Arruma um casamento no teu trabalho. Agora, tu quer um trabalho para crescer no teu trabalho? Nada de compromisso amoroso nesse teu trabalho. Tu só vai arrumar complicação na tua vida e tu não vai crescer. Agora, no momento que tu conseguir
furar essa barreira e fazer com que esses homens todos te admirem, que tu é tão boa quanto eles, como profissional, eles acabam te respeitando e tu passa a ser a melhor confidente deles. Bacana, muito bacana. E é importante, né? Trabalhar de igual para igual. De igual para igual e com respeito. Exatamente. Sabe, não tem aquele que te aponta o dedo. Ah, aquela ali eu peguei. Aquela ali eu peguei. Tem coisa pior para uma mulher é tu ser visada como... Hoje já é um pouco diferente, mas estou falando do meu início, do meu começo. Sabe? Sim, o preconceito, como tu venceu o preconceito de estar exatamente, como minoria, né? Como uma mulher na mesa de muitos homens. Eu tinha que me unir a eles. E como me unir a eles? Sendo a melhor confidente deles. Então eu sabia qual era a amante deles, qual era... Eu me dava super bem com as esposas. Então tudo isso tem que ter... Tu tem que ter habilidade para conseguir furar a barreira do machismo. Porque na realidade o machismo nunca vai deixar de existir. Exato. Agora tu tem que saber lidar com isso com tranquilidade. Para fazer um networking com o público masculino, ou colegas masculinos de profissão. Eu tenho uma tranquilidade tão grande, assim, de chegar hoje, assim, meus ex-chefes. O meu primeiro chefe foi o Tumeleiro, seu Marivaldo, o Mércio, do Jornal do Comércio, digamos, todo esse grupo, toda a família Tumeleiro. Para mim, eles realmente eram irmãos, assim, foram pessoas que me ajudaram muito. Porque eu estava sempre, aquela pessoa que estava sempre disponível para ajudar, para tá sempre... Então, é uma história boa de se contar, mas ela é comprida. Qual o maior aprendizado, se a gente fosse dizer algo para essas mulheres empreendedoras que estão aqui nesse período de estar à frente de tantas associações, de tantas palestras, eventos, convenções, que eu acredito que tu esteve presente? Olha, como eu disse para vocês no início, eu sou uma caipira, eu vim do interior, eu não tenho o talento de uma mulher que estudou muito, que tem pós-graduação em vários cursos, que viajou pelo mundo. Eu não tive muito tempo. Eu viajei, conheço alguns países, mas muito pouco diante da grande maioria das intelectuais, das mulheres que são preparadas para isso. Então, digamos que eu conheço pouco isso. Conheci pouco o mundo como eu deveria. O mundo acadêmico. Mas a dica de que tu convivendo com todas essas pessoas, a dica para as empreendedoras que estão hoje aqui, para talvez entender a economia que continua instável, né? Essa flexibilidade que a gente tem que estar nos nossos negócios. Sim. Qual seria a tua dica para as empreendedoras que estão aqui nos acompanhando ao vivo? Em primeiro lugar, não ter medo. O medo é uma coisa que não pode existir na cabeça, no coração, na vida de uma mulher. Ela tem que enfrentar, por isso que eu digo, vence as barreiras, enfrenta todos os obstáculos e chora escondido, quietinha e vai em frente. Maravilha, maravilha. Carmen, se hoje... A Carmen de hoje fosse dar um conselho para aquela menina lá de 22 anos, lá do Brooklyn, o que tu diria para ela? A empresária ou a menina? Eu acho que menina, 22 anos ainda, no teu caso, né, que é um prodígio, né? Sim, já era uma... Já era uma empresária. Eu penso que 22 seria um misto de mulher, menina, empreendedora, aprendiz. Eu diria que uma menina hoje de 22 anos... Estude muito, namore bastante e se prepare para um futuro, né? O grande cuidado das meninas que eu acho hoje que as meninas têm que ter é companhia. Com quem tu andas. As pessoas que tu convive, as pessoas que nós entregamos os nossos filhos. Hoje eu tenho uma neta com 25 anos, então com quem eles convivem, que eles saem, eles vão para balada, eles vão fazer festa, curte isso, mas acredita, digamos, naquilo, no teu valor. E os valores da família, da integridade. Os teus valores, os teus valores. Tua família sempre vai ser os teus valores, mas, digamos, tu tem que ter o teu próprio valor.
É saber quanto tu vale. Isso uma vez um psicólogo disse para mim, né, que eu não estava legal, e ele disse: tira toda a roupa, Carmen, vai chegar em casa, tira toda a roupa, vai para frente do espelho e pelada mesmo. Eu digo: que isso, doutor? É isso aí. E vai perguntando quanto vale o teu pé, quanto vale a tua perna, quanto vale. Pergunta quanto tu vale. Só você sabe o teu valor. Então não põe aquilo que vale tanto fora. Na mão do outro. Ou na opinião do outro, né? Acreditar no errado. Carmen, chegando parte da finalização desse nosso bloco, como foi o convite para Carmen se tornar uma pessoa que vai fazer parte da política, uma candidata a senadora Senado. Na época? Conta como é que foi esse convite, foi uma surpresa? Tu já estava no meio da política? Não, nunca estive. Eu sempre admirei. Eu sempre fui eu sou uma política. Eu me considero uma mulher politizada. Desde criança eu gostava. Eu gosto de palco. Eu gosto de estar no ar. Há muitos anos, né? O programa Carmen Flores com você, que eu entrevistei celebridades, pessoas incríveis na Band TV, Me lembro, cheguei a ver alguns. Tive um programa de Carmen. Me comuniquei muito com as pessoas. E esse é o meu grande, digamos, é o grande diferencial que faz. Então, por ser uma mulher comunicadora, por ser uma mulher que conhece, que tu me perguntar aqui, conhece fulano? Eu conheço. Eu conheço o Rio Grande do Sul, eu conheço o Brasil em uma grande quantidade de pessoas, celebridades, pessoas assim. Eu conheci essas pessoas. Tive esse privilégio. E tive desprivilégio também de conhecer péssimas pessoas. Então, o convite foi meio doido, assim. Era o dia do meu aniversário, 14 de março. Pisciana. Pisciana. E aí eu recebi uma ligação de noite de um amigo, era muito meu amigo, que era um deputado federal, e ele disse, eu xinguei ele, isso é hora tu me ligar, seu fulano, disse um nome para ele lá, cumprimentar do meu aniversário essa hora, e ele disse, esqueci que tu tá de aniversário. Eu disse, grande amigo que tu é. Aí ele disse, não, é que eu tenho uma pessoa aqui que quer falar contigo. Eu digo, quem quer falar? Onde é que tu tá? Tô em Brasília. Aí ele passou o Jair Bolsonaro. E eu admirava o Jair, sempre gostei, achei ele um cara bacana, um cara dizendo verdades, e tinha admiração por ele, o tipo de político que eu gostava. E aí ele me falou, me cumprimentou ali, e disse, eu quero que tu seja minha presidente no Rio Grande do Sul. Eu disse, que presidente do Sul? Eu preciso que tu seja minha presidente, que eu quero uma mulher dinâmica, conhecida, e dizem que eu sou machista, então eu quero no Rio Grande do Sul, que é um estado considerado machista, eu quero uma mulher. Uma liderança feminina. Uma liderança feminina. E aquilo subiu à minha cabeça, eu me achei o máximo, não sei. E aceitei aquilo, sabe? Muito ruim. É um reconhecimento, né? Péssima ideia, péssimo. Pode até ter sido, e agora tu nos conta um pouco a respeito, mas ao mesmo tempo eu entendo que é um reconhecimento muito grande ser lembrada desta forma para um cargo político que deveria, né, ser exercido com muita qualidade, né, com muita competência, com muita seriedade. Deveria, mas não é. Infelizmente não é. O próprio Jair, que é uma pessoa que eu continuo admirando, está quase morto agora, coitado lá, mas eu continuo admirando ele da mesma forma, eu sei quem ele é, convivi na casa dele, sei como é a pessoa que ele é, sei tudo dele, como gente, como ele homem. É muito parecido com o que a gente vê na televisão? Ele não tem muita diferença não, ele é meio grosso, meio estúpido mesmo, e diz o que não deve, fala muita bobagem, tá? Muita coisa que ele não deveria falar, deveria ter sido mais politizado, digamos, ter mais filtros. Mais filtro, digamos, ele não teria acontecido o que aconteceu com ele se ele tivesse aceitado a Globo, por exemplo, tivesse aceitado o STF, ele não aceitava, essas coisas, os erros dos seres humanos. Mas
para mim, como pessoa, como conselho, eu diria, mulheres, sejam empreendedoras, sejam amantes maravilhosas, sejam mulheres incríveis, façam tudo que vocês quiserem fazer, mas não sejam política. É uma porcaria, é um negócio... É ruim para as pessoas, faz mal para a tua saúde, tu convive com pessoas boas, até tem pessoas boas, mas a grande maioria é péssimos, pessoas corrompidas, pessoas que querem te corromper, e no momento que você não aceita, eles acabam com a tua vida. Imagino. Talvez por isso tenhamos tão poucas mulheres na política, porque, enfim, talvez tenha essa rigidez, ou nem sei que palavra eu poderia usar, que esse meio, né, que é podre. Tão pouco sensível. É podre. Pode dizer, é um meio podre, apodrecido, nojento. Que a mulher vai ter mais dificuldade de aguentar. Tanto as mulheres quanto os homens, muitos homens se corrompem porque são obrigados até a se corromper. Ou eles entram, ou eles sabem. E no caso das mulheres, meu caso, e muitas pessoas que caem fora porque não é aquilo, sabe? Então, uma mulher que conquistou uma empresa, que é uma empresária, que é dinâmica, que sabe fazer, vai se meter com essa gente podre? Não, gente, pelo amor de Deus, ninguém façam isso. Ninguém façam isso. Carmen, o que te motiva a continuar ativa, se posicionando como agora e ocupando espaços de decisão? O que me motiva? Eu acho que a vida, né? A vida é uma coisa maravilhosa. E quando tu pode falar alguma coisa, e ensinar alguma coisa, e transmitir alguma coisa boa para as pessoas, eu acho que é o melhor que pode existir. Tu acha que até as tuas últimas palavras tem que ser motivacional, fazendo com que as pessoas cresçam. Por exemplo, quer me ver feliz é ver um jovem que nem a Chay, a Raquel, esse grupo todo que eu estou começando a trabalhar com eles, vendo toda essa história que eles estão fazendo aí, sabe? Ver esses jovens crescendo é a minha felicidade. É poder ajudar. Por exemplo, eu sou uma gestora hoje de negócios. Eu crio empresas, eu ajudo. Digamos, você quer fazer eu vou lá, eu vou criar, eu vou buscar um trabalho para você fazer bem feito e organizado. Então, ver o crescimento deles, ver o crescimento dessas pessoas é muito importante para mim. Obrigada, Carmen. Agora eu vou fazer um rápido quiz contigo, porque a gente está dentro de uma mostra de decoração. Estamos dentro da mostra Casa Beach. Então, eu vou te fazer algumas perguntas que vai falar um pouco dos teus valores, certo, mas é uma respostinha bem curtinha. O que vem primeiro, morar bem? Estética ou funcionalidade? Funcionalidade. Iluminação inadequada compromete um ambiente? Iluminação inadequada. Compromete total. Conforto emocional. Como se consegue ter numa casa? Olha, essa é uma pergunta que ela entra assim profundo, né? Ela é bem profunda, né? Mas o bem-estar é aquele que eu disse, o conforto não custa mais caro, o bom gosto não custa mais caro. Então, é essa coisa, a emoção tem que estar em primeiro lugar. Maravilha. Sustentabilidade hoje é diferencial ou obrigação? Eu não acredito em obrigação nenhuma na vida, sabe? Eu acredito que existe modernismo e muitas coisas, mas não é obrigação e nem... qual é a outra pergunta disso? Sustentabilidade. É conforto. É diferencial ou obrigação? Nenhuma das duas. É uma opção. É uma opção. Morar bem influencia diretamente o bem-estar e a produtividade? Com certeza. O teu canto, o teu porto seguro é a tua casa. E ela tem que ser feita com o teu gosto, né? Tu chega ali é o melhor lugar do mundo. Maravilha. Olha só, nós temos aqui, como a Carmen antes disse, que tem o seu livro aqui, para dar para algumas nossas aí visitantes, né, convidadas da Mostra Casa Beach.
Então, quem fizer perguntas agora para a Carmen vai ser agraciada com um livro aí da nossa equipe que vai estar distribuindo. Então, a gente tem um microfone aqui e aí a gente vai estar passando. Quem quiser, ó, já levantar a mão lá, já tem alguém querendo o livro que é Rompendo Barreiras, Derrubando Preconceitos. Por favor, até eu fiquei Traz um curiosa. livro pra mim, Será que Chay? vale eu que fiz várias perguntas um ganhar pra um mim. livro? Eu estava muito curiosa desde antes, tu contou muito sobre a tua história e eu sempre aprendi com meu pai que é sempre bom a gente ouvir das pessoas que vieram antes da gente, que trilharam uma história. E tu me contou, né, que tu já realizou a maioria dos teus sonhos, ou todos os teus sonhos. E eu queria saber qual deles foi o mais importante para ti e qual foi o primeiro, assim, que tu realizou fruto do teu trabalho. Eu não entendi exatamente, cara. Ela quer saber qual foi a tua maior realização. É isso? A maior realização e a primeira realização fruto do teu trabalho. A maior realização que foi fruto do teu trabalho. Todas as minhas realizações foi fruto do meu trabalho, todas elas. A única realização que não é fruto do meu trabalho é o grande amor da minha vida, que é a minha filha. O demais, tudo é fruto de trabalho. Eu nasci para trabalhar e vou morrer trabalhando. Eu amo trabalhar. E qual foi a primeira delas? Qual foi a primeira realização? Que mais te marcou? É? A realização que mais te marcou? Bom, a realização que mais me marcou na minha trajetória foi receber o título de cidadã honorária de Porto Alegre. Em 2012, eu fui reconhecida como filha da capital. Então, para uma menina que veio do interior do interior e aonde fui apedrejada pelas muitas pessoas da minha cidade, vai para Porto Alegre, vai putear, isso aí vai para Porto Alegre, vai para não vai fazer nada que preste essa guria. Saiu da cidade pequena, vai fazer tudo errado. Eu recebi o título de cidadã honorária de Porto Alegre por ter realizado o maior shopping aberto moveleiro do Brasil. Ela é maior que São Paulo, maior que a Avenida Ipiranga. Então, eu recebi esse título e sou cidadã, sou filha de Porto Alegre, por esse trabalho enorme comunitário que eu fiz ali. Meus parabéns. Mais alguma pergunta? Quem quer levar o livro? Vamos perder a timidez aí. Olha só. Ali, ó, Matheus. À direita. Oi, boa noite, tudo bem? O que pouca pessoa, que a gente, assim, um pouco sabe de ti, que tu não compartilha, visto que tu é uma pessoa pública, e muita gente não sabe isso, não é muito compartilhado. Me ajuda. Algo mais tímido, mais secreto, que normalmente as pessoas, né? É isso? As pessoas não ficam sabendo, mas é algo teu mais tímido mesmo, que algum sentimento, alguma coisa que seja mais secreta tua. Danadinha, né? Amor não correspondido, logicamente. Essa é das coisas que, quando a gente sonha com muitas coisas boas e luta por muitos ideais, a gente procura, às vezes, o impossível. Então, nós, mulheres, nós temos esse... eu vou te dizer que é uma forma de fugir daquela realidade. Então, quando você procura algo impossível, você te apaixona pelo teu príncipe encantado, que não é impossível. O que tu é isso? É uma fuga, é uma forma de tu fugir do amor. Então, as tuas mentiras de tu ser sozinha, às vezes, é a falta do grande amor, digamos, né? E, às vezes, o grande amor, ele atrapalha a tua trajetória. Então, tu, em vez de procurar algo que tu possa tocar, tu procura algo impossível. Que é para uma forma de defender. Como uma autossabotagem seria. Exatamente. Esse é o meu segredo. Vi, também nesse sentido mais sentimental, eu sou mãe de 2 filhos, sou casada há 12 anos, e eu vejo a tua trajetória e eu fico pensando, agora tu falaste, né, dessa questão do teu amor não correspondido, talvez seja uma coisa super íntima. Tu sentiu que em algum momento, e agora tu falou sobre isso, não ter
alguém, não ter casado novamente depois, isso te... Como eu falo, eu gosto de falar às vezes pro meu marido, ficou sem ruídos para que tu conseguisse se dedicar totalmente só pro trabalho? Tu acha que isso foi uma coisa positiva que ajudou a tu ter sempre se dedicado tanto pro trabalho e enfim, ter conquistado essa tua trajetória? Olha, eu não aconselho ninguém a viver sozinho, tá? Mas não aconselho ninguém a viver acompanhado infeliz. Acho que te respondi, né? Cássia, aproveita, vem para cá. Já vai vindo aqui, que já vai... Nós vamos trazer um segundo bloco aí com algumas convidadas. E a Cássia, que é da Oliva, né? Ateliê de Flores, vai compartilhar conosco. E a gente vai agradecer a Carmen aqui, porque a gente gostaria muito que ela ficasse aqui conosco a noite inteira, mas nós temos 2 convidadas e a gente vai compartilhar, mas a Carmen fica por aqui, né, Carmen? E aí quem quiser conversar com ela aí um pouquinho mais, ela vai estar à vontade. Quero só dar um brindezinho, um presentinho simbólico e te agradecer a presença demais, Carmen. Depois falamos mais. Que linda, maravilhosa, obrigada. Vem, Cássio, sobe, Evanise. Pode ser. Ó, a equipe aí dizendo para nós tirar foto. Vai sentando aqui a Cássia Vial conosco. Vindo também a Evanise, essa outra empresa. As duas, tá tranquilo. A Evanise de Andrade, que também tem algo assim bem legal. E vai falar um pouco do que a Carmen estava falando, dessa participação de associações, da importância que é isso para o desenvolvimento do empreendedor. Ela que é coordenadora do Núcleo da Mulher. Então, a Evanise de Andrade, coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária e segunda secretária da ASIC, que é a associação aqui de Capão da Canoa Xangri-Lá. É isso? Isso aí. Boa noite, mulherada, e não só mulheres, porque eu vi que tem homens lá atrás também. Já te apresenta um pouquinho, Evanise. Já me apresentar, então tá. Para quem não me conhece, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, gurias, adorei, amei essa proposta, né? Eu sou Evanise, eu sou mãe, sou empresária, sou casada. Eu sou proprietária do Atacadão do Óleo, uma oficina mecânica especializada em troca de óleo. Então, começamos aí, né, um ramo... Alguém que está na mesa aí negociando com muitos homens muito frequentemente, né, Evanise? Muito feminino, né? Então a gente está aí buscando o nosso espaço. Também estou na coordenação do Núcleo da Mulher Empresária, que faz parte da Associação Comercial de Capão da Canoa e Xangri-Lá. E este ano, então, eu componho a direção também da associação. Quantas mulheres participam desse núcleo, Evanise? No núcleo, hoje, nós somos 20 mulheres 20. que fazem parte. E quem quer participar do núcleo aqui, que foi tão recomendado, né, pela Carmen, a importância, né, de participação de associações, como é que faz para participar desse núcleo? Então, gurias, para quem tiver o interesse, né, o núcleo, a gente tem todo o início de ano, e eu sempre brinco que é no início do ano caponense, que é lá por março, né, porque aqui janeiro e fevereiro é outro mundo. É, exatamente. Então, lá por março, a gente tem um encontro de sensibilização, que a gente chama, né, onde a gente apresenta como funciona o núcleo, né, porque afinal de contas nós somos parte também de uma associação comercial. E aí, para quem se sentir aí acolhida, quem sentir vontade, então, participar e estar conosco. Maravilha, Evanise. Cássia, me diz um pouquinho como é que chegou essa ideia, e que eu vi, e que é uma ideia tão singela, até contrapondo, talvez, né, vender óleo, que é uma ideia, eu não sei se quem conhece a floricultura dela, eu recomendo, porque eu provei lá, e inclusive levei de presente um chocolate, que tem flores comestíveis dentro do chocolate, que é uma delícia. Isso é só um exemplo dos produtos diferenciados que ela tem lá, que tem um bom gosto, um charme, um carinho. Como é que desenvolveu? Eu sei que tu começou na tua casa, né, Cássia? E a gente conversou ano passado que ela estava na casa dela ainda, e então durante a gente tentando organizar aqui a mostra, ela teve essa evolução no negócio dela. Conta um pouquinho para nós. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cássia. Na verdade é Cassiane, mas todo mundo me conhece por Cássia. Eu vou começar pedindo desculpa para vocês porque eu estou rouca. Acabei pegando um resfriado essa semana e estou com a minha voz um pouco engrossada.
mas não deixaria de vir aqui por conta disso. Bom, a minha trajetória com a Oliva, que é o nome da minha empresa, ela já tem 5 anos. É uma trajetória que começou, acho que posso dizer que começou em 2019, quando na verdade me formei em design de interiores. Olha aí. Grávida da minha segunda filha já. E eu empreendo, na verdade, desde os 19 anos. Eu sou formada... Eu ainda achei que tu tivesse 19. Ah, não, eu já tenho 34. Muito obrigada. Parabéns. Eu, na verdade, empreendo desde os 19 anos. Na verdade, esses dias uma cliente estava perguntando como é que eu tive... Como é que tu chegou aqui? Porque parece que surgiu meio do nada. E é muito quando a Carmen falou que, na verdade, a 7.200 foi um meio, né? Porque já existia muito antes. E, na verdade, as pessoas... Eu tenho uma aparência de ser muito jovem. Então, na verdade, as pessoas chegam ali na Oliva e parece que é uma coisa de agora, mas, na verdade, já está sendo construída desde os meus 19 anos. Eu comecei tendo uma loja de bijuterias e depois eu tive 2 lojas de roupa. E depois eu fechei a loja de roupa, tive o meu filho, me formei em design de interiores, comecei fazendo projetos. E dentro do meu curso de design de interiores, eu tive uma professora que se chama Marta. E eu não me recordo mais o sobrenome dela, mas me gravou muito o nome dela. Ela era uma professora de História da Arte, apaixonada por flores e por decoração. E nós tínhamos dentro do curso técnico de design de interiores uma cadeira em que ela nos mostrava muita coisa de História da Arte. E eu vim de uma família muito humilde. E não tive acessos a muitas coisas, né, culturais, digamos assim. Então, quando eu conheci essa professora e o jeito que ela falava tinha um brilho, assim, né, no olhar, aquilo me deslumbrou. O valor da arte. O valor da arte. Ela era, inclusive, artista plástica e pintora. E aquilo me encantou de uma maneira, assim, que eu ficava emocionada nas aulas. E vindo de uma família com pouco recurso, nós não temos uma visão e, na verdade, nós não temos nem tempo, acesso, às vezes, né? De olhar para isso, de falar sobre beleza. Nós não se tem tempo, não se tem dinheiro, né, para falar sobre isso. Não dá, né? E quando eu conheci ela, aquilo me despertou muito grande. E eu já tinha uma casa, eu era recém-casada há pouco tempo. E durante o curso eu reformei toda a minha casa. E aí eu comecei a olhar para esse lugar. Um pouco antes da pandemia, eu abri então uma empresa de decoração de eventos. Porém, veio a pandemia em 2020. E eu já tinha feito alguns eventos, mas na pandemia fechou. Tudo fechou, né? Enfim, foi um caos. O ramo do evento, ele foi extremamente massacrado, né? Estagnado completamente. Nós tivemos durante a pandemia sítios de quartas gerações de produtores de flor que fecharam em Olambra, em São Paulo. E nessa época da pandemia, todas as pessoas que trabalhavam com o evento começaram a fazer presentes. E eu segui o ritmo, né? Porque a gente precisava fazer alguma coisa. A demanda, né? Vamos lá. Prestar né? atenção na demanda. Vamos prestar atenção no que essa pessoa, o que o pessoal vai fazer pra gente não deixar o produtor morrer de fome. E a gente também não, né? E foi onde eu criei um projeto que se chamava, eu tinha uma empresa de evento, eu não fazia presente. E aí eu criei, então, no Instagram, na época eu já usava muito o Instagram e o Facebook ainda, né? Eu criei um projeto que se chamava Conexão. Era um projeto que seria um projeto solto, né, da minha empresa de eventos, para fazer presentes e continuar trabalhando e tendo uma renda. Quando eu comecei a fazer os presentes, e aí eu comecei a ficar mais com a flor. E aí, nesse processo, quando começou a reabrir as coisas, eu me apaixonei. Eu não consegui mais parar de estar com elas. Eu costumo falar para as pessoas que as flores me salvam de mim, porque parece que eu sou muito meiga, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa completamente estressada. Bom, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, quem tem filhos aqui sabe como é difícil. Eu tive 2 filhos bem pertinho. Então, foi um desafio bem grande. Então, eu falo que a flor, ela me salva, assim. É legal, Cassi. Antes de falar um pouco desses muitos papéis das mulheres, né, e como administrar essa criatividade, se moldar ao mercado, eu queria saber também da Evanise, que se era um sonho dela trabalhar numa empresa de óleos, né? Se quando ela era pequena, ela dizia, a prof perguntava, o que eu vou ser quando você crescer? Vou ter uma empresa de óleos. Era assim, Evanise?
O meu sonho sempre foi ser professora. A minha mãe não estudou, a mãe estudou até a 3ª série, então a mãe sempre incentivou com que nós estudássemos aquela coisa. Minhas irmãs, eu sou filha mais nova, já eram professoras, então o meu exemplo na profissão eram as minhas irmãs. E assim foi, né? Eu me formei com 17 anos, eu terminei ali o magistério, depois fui cursar psicopedagogia, então minha formação, sou professora e psicopedagoga. E assim foi por alguns anos. Eu fiz concurso público, né? Porque a gente também tem aquilo tem que ter o certo, né? Então o concurso público é o teu certo. E aí passei também no concurso público, então eu trabalhava em Porto Alegre e em Viamão. E assim foi indo até que eu tive um burnout em 2021. E aí, após esse burnout, meu marido tinha vindo já para Capão para abrir o atacadão do óleo. E aí, como não tinha mais opção, né, eu disse, eu vou parar, preciso dar um tempo. Eu vou ficar por casa, enfim, ter uma vida mais leve na praia, curtir a brisa, aquela coisa. Sonhei, imaginei, né? Entendeu que tu tinha chegado no teu limite. Isso. E aí eu acho que eu fiquei assim curtindo a brisa por uma semana, porque eu precisava trabalhar. E aí eu comecei lá atrás do balcão. Quando tu fala em precisava trabalhar, é uma necessidade econômica ou uma necessidade mental? Não minha, porque já estava tudo combinado. Os planos eram lindos, gente. Eu ia ficar um ano em casa, curtindo vida de dona de casa, vou curtir meus filhos, né? Vou levar na escola, vou buscar na escola. Isso é cilada. E eu acreditei bonito, acreditei legal. A gente compra a ideia, a gente tenta. Abraça. E aí, em uma semana, eu já estava ajudando no balcão, daí eu já comecei a fechar o caixa, daí eu já fui entender um pouco sobre o sistema, e aí eu já comecei a ver algumas coisas que podiam ir mudando. Eu não conhecia ninguém na cidade, né? Então eu comecei já a participar de movimentos femininos que aconteciam, porque Capão e Xangri-Lá tem disso, né, gurias? Tem muitos movimentos femininos aqui. E aí, olha a dica aí. Eu comecei por ali fiz amizades, né? Acabei conhecendo o núcleo. Então, o empreender, ele caiu no meu colo e eu abracei, eu amei, eu me apaixonei. E tu pode dizer que tu teve mais prazer em ser empreendedora do que ser professora? Hoje, sim. Hoje, quando me perguntam, e é muito bacana, assim, honrando tudo que eu vivi, né? Tudo porque a escola ensinou muito. Ser professora é uma profissão linda, né? Mas hoje, enquanto mulher, profissionalmente, eu me sinto muito mais realizada. Legal. Cassi, e me diz uma coisa, agora imaginando, né? E aí daqui a pouco a Evanise também responde. Conciliar. E aí eu vi que tu teve muitas reinvenções, né? Então fiquei muito curiosa para entender assim de quanto tu era rápida para mudar o teu negócio e se adaptar ao mercado. E depois veio também a gestação, né? Veio também essa casa, esse marido. Como é que tu concilia todos esses papéis e dá conta de inventar tantos produtos criativos que eu vejo na tua loja? Eu acho que, na verdade, eu não dei conta. Eu acho que a gente não dá. Eu não sei, às vezes eu tenho essa sensação. Talvez eu dê, né? Mas eu não sei, talvez seja perfil. Talvez quando eu chegar no teu patamar, cara, eu vou poder olhar para trás e dizer o que realmente é essa... Teve uma vez uma pessoa que me perguntou, ai meu Deus, por que tu não para? Por que tu não... Meu marido, coitado, ele é um pobre coitado, porque ele... Vamos lá, sabe? Ele tá sempre... Não aguento mais, quero ir embora. Vamos, a gente vai. Ele é teu parceiro? Ele é demais. Ele é teu sócio ou é só parceiro? Não, ele é só Tem o trabalho dele? Ele tem a empresa dele, ele é empreendedor também. Então entende melhor? Entende melhor também. Ele é empreendedor. Quando nós começamos a namorar, eu já era empreendedora há 3 anos. E ele trabalhava num ramo muito específico. E eu falei pra ele, por que tu não abre uma empresa disso aí, hein? E ele, tu tá louca, imagina, filho de faxineira e pedreiro, não, jamais, ele já tinha conquistado um sonho, ele trabalhava numa área específica, ganhava um bom salário, né, ele é técnico em mecatrônica, e ele, não, meu sonho é trabalhar na Bosch, que é uma grande empresa do ramo dele, né,
onde engenheiros ganham, enfim, salários muito bons. E eu falei, não, mas olha só, tu ganha um salário, tu faz um serviço por fora, tu ganha, quem sabe tu... Então eu acho que a tua pergunta, ela vem desse fogo que tem, que a gente não consegue, sabe, parar. A gente não consegue. Eu tentei, eu fiz exatamente o que tu fez. Eu falei, eu vou ir pra praia e eu vou ir pra praia todo dia, porque eu vou cuidar dessas crianças agora e eu vou ser mãezinha. Eu já tinha feito isso quando eles eram bem bebezinho, né? Mas eu vim pra cá de novo com essa coisa de ficar em casa, de ter o ateliê em casa, né? Uhum. E eu comprei uma casa caindo aos pedaços aqui em Atlântida, e eu reconstruí ela, eu fiz a parte de cima um mezanino de 86 metros quadrados para ser o ateliê, para que eu ficasse em casa. E eu fiquei em casa 1 ano e meio e fiquei quase louca. Então, na verdade, a gente não dá conta. E eu acho que é perfil, tem um fogo na gente que faz a gente ir pra rua e querer conversar com as pessoas e fazer outras coisas e se reinventar, sem parar. Construir, né? E esse 1 ano e meio que eu fiquei em casa, agora com o ateliê aqui, chegou um momento assim que eu falava pro meu marido que parecia que tinha uma corda no meu pescoço. Eu dizia pra ele, eu não aguento mais trabalhar em casa. Eu preciso sair pra rua. E ele, como que a gente vai fazer? E agora um aluguel caríssimo. E aqui tudo é muito caro, né? Nós moramos num lugar que é caro, enfim. Como é que a gente vai fazer e tal? A parcela da casa é cara e mais um aluguel caro. Eu falei pra ele, não sei. Deus proverá. E foi assim. Tu é uma pessoa de fé, Cátia. Eu não tenho medo. Quando a Carmen falou isso, eu me emocionei muito durante várias falas dela. Eu não tenho medo. E eu acho que é realmente isso. A gente não pode ter medo. E eu percebi que esse 1 ano e meio que eu fiquei em casa foi um pouco disso, assim. Eu tava com medo. Porque vir para uma cidade nova, e eu acho que tu pode compartilhar comigo sobre isso, é muito difícil. Imagina vir para um país novo, né? Eu nem imagino o que tu passou. Fiquei curiosíssima para, inclusive, conhecer mais da tua história, porque eu vim de uma cidade diferente e eu já senti muito, assim, é muito difícil, sabe? Então, assim, não dá para ter medo mesmo. Mas eu acho que a gente não dá conta, não. Eu acho que a gente tem alguma coisa na gente que faz a gente não parar mesmo. Ivanise, tu trabalha com teu esposo? Sim. Conta pra nós como é essa façanha. Gente, isso daria 5, 6 ou 7 talks aqui. Tranquilamente. Uma série Acredito. Tranquilamente. Trabalhar com o marido não é fácil. Discute na loja, discute em casa, não? Aí é que tá. Eu acho que isso foi algo que nunca na minha vida passou nos meus planos trabalhar com o André. Porque nós somos muito diferentes, assim, né? E já são 21 anos juntos, mas nessa construção, sempre um apoiando o outro, acreditando, mas nós pensamos diferente. E justamente esses tempos ele comentou com alguém que quando eu cheguei, o meu olhar veio diferente, então a gente agregou. E logo de início a gente sempre combinou, eu trabalho e casa é casa. Porque não dá a gente para levar o que é de casa pro trabalho. Mas para isso tem que ter muito discernimento, né? E não é uma tarefa fácil. Eu imagino. Por isso que eu digo. Mas é sensacional, assim, ver, porque daí agora eu enxergo que a gente está construindo juntos, né? Então é uma parceria em casa e no trabalho, né? Então às vezes agora a gente estava falando ali antes, né, sobre o apoio, né, sobre apoiar, e a gente precisa disso, porque se tu não tem um parceiro do teu lado, é melhor não ter, né? É melhor não ter, porque senão só atrapalha. E quando ele te dá asas, né, e diz, vai, que eu confio, que eu acredito, é sobre isso, né? Aí a gente consegue prosperar, a gente consegue trabalhar. Não é caminhar atrás nem na frente, é ao lado. Exatamente. É ao lado. E é quando dá todo o furdunço, né? Porque da vida do empreendedor, que a gente sabe que cada dia é um dia, é tu chegar em casa e tu saber que tu tem o teu porto seguro ali. Embora ele esteja toda tarde, todo dia no teu lado. Mas quando tu chega em casa é diferente. Porque aí, né, tu vai pro teu canto, com a pessoa com quem tu te sente segura. Pro papel, sair do papel, consegue sair, assim, dá pra dividir o papel trabalho, empresário, colega, o papel marido, mulher, mãe. Precisa, né? Porque se tu não divide, tu mistura, não dá certo, gente. Não tem como tu levar o trabalho, a casa pra dentro, principalmente a casa pra dentro do trabalho, né?
Eu também tenho 2 filhos, tenho uma menina de 12 anos, que está entrando aí numa adolescência, um menino de 7 anos, saiu da alfabetização, acho que bate com a idade... Bate com a idade dos meus, eu tenho um de 8 e uma de 6. E a gente sabe que é o tema, a gente tem toda essa demanda também em casa, e quando tu diz a gente não dá conta, amiga, a gente dá conta, sim. Pois é. A gente dá conta. E se a gente para e a gente olha, cara, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é empresária, a gente é amiga, a gente sai, a gente vai num evento, a gente participa do movimento feminino, a gente está na associação. Então a gente dá conta de muitas coisas. Eu acho que o segredo está em a gente ter a consciência, ter o discernimento, né? De que a gente precisa entender que por vezes eu vou ter que ser mais mãe, por vezes eu vou ter que ser mais empresária, por vezes eu vou ter que ser mais mulher. E antes de tudo isso eu tenho que ser eu. Eu tenho que cuidar de mim, será eu tenho que fazer uma massagem com a Paulinha ali, eu tenho que ir na academia, eu tenho que, né, fazer minha unha, tenho que me maquiar, né? Então a gente precisa, antes de tudo, ser a gente. E aí a gente dá conta, sim. Não pensa que não dá conta. Pois é. Uma vez eu tava... Uma historinha rápida. Eu tava num jantar com um casal de amigos, uma amiga minha de longuíssima data, nós somos amigas há 20 anos. E eu não sei qual era o assunto. Em algum momento eu falei assim, porque eu sou a bruxa. O Rafa nasceu pra ter... Eu falo que meu marido nasceu pra ter 15 filhos, né? Porque ele é um paizão, assim, e eu falo, ele é a mãe, e daí eu sou assim, eu tenho esse jeito, né? Porque eu sou a bruxa e ele é o alecrim dourado. Eu chamo ele assim, ele fica furioso. Ele é coitado, mal sabe que eu tô falando dele aqui hoje, né, Liz? Olha que ele tá na live, hein? Pois é, tá viajando. Ele tá lá pertinho da tua terra natal hoje. Tá lá pertinho. Tá lá na fronteira, Ele viaja todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí nós estávamos nesse jantar, e eu falando isso e tal, e ele disse assim, ela veste essa carapuça. E aí agora tu falou isso, e aí eu lembrei disso, que ele fala, eu não sei por que tu fica falando isso. E eu acho que um pouco é pra gente, pra eu também evitar, assim. Qual seria a carapuça, Cássia? A carapuça, às vezes eu visto uma carapuça meio de, não sou uma mãe tão boa, sabe? De tipo, não, eu sou assim. Se desvalorizar um pouquinho. Isso, me desvalorizar um pouco. Mas aí entra, né, Carmen, no que tu falou da gente tentar se sabotar, né? Isso. A gente tenta. E aí a minha amiga falou assim, por que tu te sabota? Isso, E aí nós entramos nesse assunto, né? Nós estávamos todos tomando um vinho e tal, e aí começamos a entrar muito dentro disso. E eu falei, eu não sei, eu nunca vi por esse lado. E ela disse, eu acho que tu te sabota, porque, na verdade, olha os teus filhos. E ela é Dinda do meu filho mais velho, né? E ela disse, eles são extremamente educados, eles não têm acesso a telas, eles são maravilhosos. Como que tu não é uma boa mãe? E aí eu, pois talvez. Mas eu acho que a gente tem um pouco disso. Mas que mulher legal, mesmo, né, gente? Pensa, é uma amiga, né? Que enxerga a outra e valoriza a sua qualidade e ainda avisa, né? Olha só, né? As tuas qualidades, né? Essa é a verdadeira sororidade, então, né? Que a gente poderia chamar. Com certeza. E ela não tem filhos, então realmente é uma visão diferente, né? De um outro ângulo, né? De quem não vive aquilo ali, mas enxerga, de fato, né? O que a gente passa e o que a gente pode fazer e faz, enfim. E o Josi, agora tu trouxeste, né, a questão da amiga falando, né? Daí eu vou puxar lá pro meu lado, lá pro associativismo, lá pro núcleo, né? Quando a gente tem mulheres que andam com a gente, né? Que andam ali no lado, que estão ali para nos apoiar, também é sobre isso. É sobre, às vezes, a gente tá ali se cobrando, né? Dizendo, poxa, mas eu não... Não, cara, tu deu conta sim, tu fez tal coisa, olha o que... Né? Olha para trás, né? Olha no retrovisor, tudo que vem vindo. Então, isso é importante também, né? De que a gente tenha, né? Esteja presente em núcleos, né? Aí volta aquilo que a gente falou antes das pessoas que estão com a gente, de quem a gente quer que esteja ao nosso lado, para que isso aconteça, para que quando a gente dá aquela baixada, né? Vem alguém para nos lembrar. E levantar. Muito bom. Gurias, o nosso andar da hora vai indo, né? A gente já entendeu o que a gente pode fazer. Eu acho que nem vamos poder mais... Vou ter que conversar com a Patrícia. Acho que a gente não vai mais poder fechar a mostra dia 28 de fevereiro, porque a gente tem muito conteúdo ainda para conversar, muitas histórias incríveis para compartilhar. Mas hoje a gente vai ter que começar a ir para o nosso finzinho. E eu queria, então, agora pedir para vocês, cada uma, recomendar, dar uma dica sobre empreendedorismo mesmo, para quem está aqui pensando e está com uma ideia na cabeça, né? Ou está querendo ter uma ideia, mas está sem a coragem,
Então, seriam 2 perguntas. Se eu tô sem ideia, por onde eu começo? E a segunda é, como eu faço para ter coragem? Eu primeiro? Eu não sei, eu acho que toda empreendedora nasce com uma ideia. Então eu não sei se a ideia vem depois da vontade. Eu não sei, pelo menos comigo não foi assim. Eu não consigo imaginar o inverso. Talvez aconteça, porque, né? Mas comigo não foi assim. Eu acho que a ideia surgiu antes, talvez, não sei. Enfim, eu acho que é esse fogo que eu falei que cresce. E essa coragem? De onde vem essa coragem de empreender? Eu não sei de onde vem, na verdade. Eu acho que é perfil, não sei. Eu sei que é uma coisa que vem. E eu acho que o conselho seria não ter medo. Eu acho que reforço. Aonde tu busca? Carmen, Aquele dia que tu tá menos motivada, onde tu busca? Onde tu costuma buscar a tua motivação ou a tua experiência? Ou a experiência de alguém, na verdade? Onde é que tu busca o conhecimento para seguir o teu negócio? Onde eu busco conhecimento? Olha, eu acho que eu não cheguei a me formar em publicidade, eu fui quase até o finalzinho, mas eu larguei a faculdade. Mas eu acho que não parar de estudar. Eu abri um negócio num ramo que na verdade é um ramo que parou no tempo. Né, a floricultura de presentes, na verdade, ela parou no tempo. E eu percebo que todo ramo ele precisa se desenvolver e entender o que o cliente quer. Eu acho que toda essa bagagem também de vendas e de tudo, né, que eu já tinha trazido antes de eu abrir negócio. Eu trabalhei com vendas também desde os 13 anos. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente desenvolve. Eu acho que o não parar de estudar. Então, sempre quando eu tô meio desmotivada, ou, por exemplo, nossa, não tô conseguindo... Tô com um produto... Vamos pegar uma coisa bem específica. Tô com um produto encalhado. Preciso vender essas caixas. Já aconteceu, recentemente, inclusive. E esse é um dos nossos produtos mais vendidos hoje. Ele se chama Jardim Chateau, inclusive. Eu tava com uma caixa encalhada, que ela não saía. Eu comprei esse produto para ser um outro produto. E ele não vendia. E eu preciso desencalhar essa caixa, porque isso é dinheiro parado. E eu comecei a estudar. Eu gosto de ver referências no Pinterest de como eu posso fazer, como eu posso recriar, como eu posso... Uma coisa que eu acho que cada pessoa se conecta com a criatividade de uma maneira diferente. Pra mim, né, é olhando filmes. Eu gosto muito de cinema. Processo criativo. O meu processo criativo. Então, inclusive, eu fui no cinema na segunda-feira e eu voltei estriquinada. Eu fiquei 3 horas, assim... Eu até comentei com as meninas. Qual é a dica do filme? É o Avatar. Inclusive. 2? 3? O 3. O 3. Fogo e Cinzas é uma saga para quem gosta de ficção científica, animação e tal. É uma coisa bem legal. É um filme que ele fala sobre família, sobre maternidade, sobre o poder da mulher, sobre ancestralidade. Então ele tem todo um viés, assim, que ele abrange várias coisas que eu acredito. Então talvez ele me toque num lugar diferente. Mas eu acho que ver um filme, então, me conecta muito com a minha criatividade. Então... eu sempre, quando eu tô mais assim, né? Ai, meu Deus, preciso... Desmotivada? Vou dar uma estudada, vou ver um filme. E aquilo parece que faz os teus neurônios, de alguma forma, se apitarem de novo, sabe? E aí daqui a pouco te dá um insight, conversar com alguém, fazer uma coisa diferente também. Nós conversamos, né? Eu e as minhas meninas ali da loja. Que a Cássia, que eu contei pra elas, né? Eu falei, nossa, vi o filme e fiquei bem estriquinadinha. E ela disse, não, Cássia, tu saiu da rotina. Também. Isso também. Fica a dica. Acho que isso também, assim, porque a gente, né, acaba ficando tão automático. Saio da loja, volto pra casa. Saio de casa, eu vou pra loja. Agora eu tô nessa, né? Então eu fiz uma coisa diferente, eu voltei cheia de ideias. Que então, show. Acho que isso é legal. Evanise, e a tua dica, então, para quem tá querendo ter uma ideia para empreender ou tá sem coragem, já tá com a ideia para empreender? A ideia, acho que bem como a Cássia falou, assim, né? Quando a gente está sem ideias. Mas a minha dica seria a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que quando a gente busca, seja a terapia, seja, né, tem gente que às vezes vai na igreja, tem gente que busca nos livros, enfim, um mentor, alguém, mas que a gente consiga se conhecer e aí ver aquilo que toca na gente, né? Então, daqui um pouco, às vezes, não é nem um empreender, né? Às vezes a gente está tão nessa, assim, de que eu preciso empreender, porque ser CLT não tá legal, porque trabalhar no concurso público não tá legal. E aí, às vezes, não é sobre isso. Então,
Então, quando a gente se conhece, aquilo vem, né? E aí a ideia, ela surge. E se ela surgir uma vez e ela não der certo, a gente não pode ter medo, né? Que daí entra tudo isso que as meninas trouxeram aqui e que vem com muita experiência, né? Não dá para ter medo. Não deu? Vamos lá, vira a página, outro dia é outro dia e bora lá começar novamente. Fazer de outro jeito, né? Ver aquilo que não ficou tão bom, então dar uma melhorada, estudar, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando, e aí entra, né? Seja participar de buscar mentorias, buscar ir para a faculdade, fazer cursos técnicos, buscar estar com outras pessoas, né? Conversar, trocar, ter esses momentos de troca, porque ali a gente sempre aprende. Mas tudo começa aqui. Obrigada, Evanise. E antes de eu abrir para as perguntas aí, por favor, continuem pensando aí nas perguntas que vocês podem fazer para essas duas empreendedoras. E ainda vale o livro, Carmen, para quem fizer perguntas? Olha só. Então, enquanto vocês preparam as perguntas aí, o Matheus leva o microfone, eu queria perguntar para vocês, já que estamos dentro da Mostra Casa Beat, eu queria que cada uma falasse rapidinho o que é o mais importante na casa de vocês, que não pode faltar. É a iluminação, é o móvel bonito, é a funcionalidade. Eu vou pegar o viés do que tu falou sobre se conhecer. Eu acho que isso é tão importante, a gente se conhecer para saber como que a gente quer morar. E quando eu comprei minha primeira casa, eu comprei uma casa bem pequitita. E eu entendi que eu não queria morar, que eu não queria aquilo, que eu precisava viver uma casa grande. E aí eu construí uma casa bem grande. Eu acho que a gente se conhecendo, a gente consegue entender como a gente se sente feliz, né? Eu acho que é isso que é o mais importante. E a gente se conhecendo, a gente consegue entender o que é importante, né? Eu acho que o morar bem, pra mim, eu preciso estar em ambientes bonitos. A beleza pra mim importa. Eu sou muito estética, então eu gosto de me sentir acolhida no ambiente. Acho que isso, acolhimento talvez seja a palavra. Ela falou acolhimento e era no que eu estava pensando, assim, é a questão do conforto, né? E aí o conforto entra naquilo que me acolhe. Isso. Né? Eu entrei numa das casas ali, eu olhei para um sofá e eu disse, nossa, já que... Porque, né? Porque Vou mandar entregar amanhã. Porque ele me deu aquela sensação de acolhimento. Então, assim, o sofá, ele tem que ser aquele sofá que eu vou me jogar e ficar ali, se eu quiser ficar deitada, se eu quiser ficar sentada, se eu quiser ver um filme, sabe? Se eu quiser receber uma visita, mas ele tem que me dar a sensação de acolhimento. E luz. Então, agora ali em casa, o meu marido também tem essa questão da luminosidade. Quando nós entramos a casa, o madeirame em cima era mais escuro e a casa era muito escura. Gente, acho que em uma semana a casa era luz, 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 porque a luminosidade, pra mim, precisa. O claro, ele tem que estar. Mas eu acho que o que vale é o acolhimento, assim, é se sentir confortável. Até porque é pra onde a gente volta, né? É depois do trabalho, é pra ali que tu vai. Quando tu tá precisando de um refresco, é ali que tu fica. É onde a gente refaz, né? As energias para seguir a nossa trajetória profissional, pessoal. É na casa que a gente se refaz. Obrigada, gurias. Agora eu abro para as perguntas. Quem quiser aí, já leva o microfone. Pode, ó. Tem uma pergunta para a Carmen ainda. Eu vou já passar o meu microfone aqui para ela responder. Oi, boa noite. Carmen, eu li uma reportagem que fala que o luxo hoje é viver bem, é morar bem. E eu queria saber de ti, que trabalhou anos com decoração, com móveis, o que tu acha dessa afirmação, assim, que hoje o luxo é viver bem, ou sempre foi viver bem? Não, hipótese alguma. Eu disse ali no início, né, que o bom gosto não custa mais caro. Então, o luxo é aquilo que tu sente. O luxo é aquilo que ela falou. É como ela se sente bem. Então, tu não necessita viver no luxo. Você precisa viver no teu conforto. Não, mas é isso que ela fala, que o luxo é morar bem, é viver bem. Que hoje, mais do que ter uma bolsa cara, é tu voltar para um lugar que seja bom, que seja agradável, claro, dentro das tuas condições, né? Sim, dentro das suas condições, sim. Aí tu falar a minha língua, como diz. Dentro das tuas condições, sim, mas nada que tu
Tu não te sinta feliz porque tu não pôde comprar o luxo que a fulana lá comprou. Você tem que ter o teu luxo. E o teu luxo é a tua possibilidade e a tua dignidade. Tu te sentir feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. Então, isso tudo é um aprendizado e é uma conquista da tua vida. Obrigada. Obrigada, gente. A gente se despede. Eu vou aqui na live para o Matheus não precisar. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou aí na live. E já agendo com todo mundo que está aqui, está na live também, para a nossa programação de amanhã, que é a nossa entrega técnica, onde a gente vai falar sobre duas figuras muito importantes aqui do nosso litoral, que fazem com que o desenvolvimento urbano não pare de crescer, que é o seu José Pedro Gomes, da empresa Demelo Empreendimentos, e o Duane Teixeira, da D1 Empreendimentos, não, é Demelo Incorporadora e D1 Empreendimentos, corrigindo. Então, todos convidados, e na semana que vem, por favor, sigam o Instagram, que teremos nova programação. Obrigado, e vamos continuar aqui confraternizando nessa noite que está incrível.